num sentido muito mais amplo do que a gente usa hoje. Quando se fala em moral hoje, não se fala que uma teoria filosófica é moral, faz parte da moral. Não. Moral é comportamento, é conduta. Não é o sentido que ele usa aqui, muitas vezes, da palavra moral. Então, moral era usado pelos franceses num sentido mais amplo, onde a moral está lá dentro da moral, ou seja, o que nós chamamos de ética estaria dentro da moral. A moral embarca a ética e tudo que diz respeito ao espírito, mas o espírito não é só comportamento, ele também é pensamento, ele tem sentimentos, e tudo isso diz respeito ao mundo moral, e não apenas... Esse é um uso. Moral por oposição a físico. E às vezes Kardec faz outro uso que os franceses faziam também, de moral por oposição a intelectual, quando ele fala progresso moral e progresso intelectual. Então o intelecto diz respeito a aquilo tudo que é conhecimento, pensamento, e moral diz respeito a sentimento e conduta. Então esse é um uso da palavra moral, a sua polissemia, que era muito usada pelos franceses, e que você vai aparecer no texto. E que pelo contexto você tem que saber quando ele trata aqui de moral no sentido de espiritual, ou quando ele trata de moral por oposição a intelectual. O contexto vai dizer. E Kardec não tem que ficar, imagina se toda hora ele disser, eu estou usando a palavra moral aqui. Imagina, ninguém escreve assim. Você vai pelo contexto descobrindo qual é o sentido que ele usa na palavra moral. E claro, você sabendo da época, de como os franceses usavam a palavra moral. Por isso a palavra ética não aparece aqui. A palavra ética não vai aparecer na obra. Só aparece a palavra moral. Bom. Agora, esse é o sentido etimológico da palavra revelação. O sentido que tem a ver com o significado, a origem da palavra. Revelar é dar a conhecer. Então, qualquer ciência é uma revelação, qualquer cientista é um revelador. Se esse cientista for um gênio, um revelador de primeira ordem, se for apenas um professor, um revelador de segunda ordem. Ponto. Esse é o sentido etimológico. Mas existe outro sentido da palavra revelação. Porque Kardec, para responder, pode o Espiritismo ser uma revelação? Ele vai ter que dizer qual é o sentido da palavra revelação. Num sentido é, no outro sentido não é. Então a resposta vai ter dupla. Num sentido ele é revelação, no outro sentido não é. Depende do sentido que você usa da palavra. É a mesma coisa da história do perdão aqui, que no caso que eu usei como exemplo, os dois estavam falando certo. Aqui não é, que é diferente. Então, no sentido especial da fé religiosa, que é o sentido que acabou dominando a palavra revelação, que virou o sentido dominante ou usual, a revelação te diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isso é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-las aos homens. Considerada desse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame nem discussão. Então, no sentido especial da fé religiosa, revelar é Deus para os homens. Homens especiais chamados profetas. E você vai ver que Kardec vai dizer, o Espiritismo não é revelação nesse sentido. Ah, mas Kardec não era um desses profetas, missionário que veio... Para com isso, jamais ele se colocou assim. E o Espiritismo não pode ser colocado assim. Porque, para o religioso, esse revelador nunca erra, nunca se equivoca. E Kardec várias vezes mudou de pensamento. E disse, eu errei. Podemos depois dar vários exemplos para vocês que tem na revista. Ele propõe uma coisa que ele muda depois. Então, ele jamais se colocou assim e jamais se portou assim. Porque isso é da religião, o Espiritismo não é. Isso é da religião no sentido usual da palavra religião, que exige profeta, revelador. Você pega qualquer religião, tem lá seus profetas e reveladores. Que, para o religioso, vieram em nome de Deus, revelar o conhecimento divino. Maomé, Moisés, Jesus... para citar exemplo de alguns desses profetas que foram fundadores, quer eles foram fundadores ou os homens fundaram religiões a partir deles.
Porque o Cristo não fundou religião nenhuma, mas se fundou uma religião a partir do Cristo. Então eram pessoas. Então esse é um sentido da palavra revelação. Então se pode usar a palavra revelação. Qual o sentido verdadeiro? Não tem sentido verdadeiro. Isso é uma coisa muito importante para a gente já começar a discutir aqui. Se você perguntar, mas revelação o que é mesmo? Não tem o mesmo para palavras. Estão percebendo? Qual é realmente a verdade sobre a revelação? Para com isso. Qual é o sentido da palavra revelação? Não tem um sentido melhor ou pior que outro. São os sentidos. Você tem que saber em qual sentido a frase montada fica verdadeira ou não, numa determinada teoria. Mas não tem o sentido melhor. Você pega o dicionário, qual é o melhor sentido da palavra? Não existe o melhor sentido, existem sentidos diferentes. E você tem que saber, quando está falando, qual o sentido que você vai estar usando. Então, todas as religiões tiveram seus reveladores. E esses, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Então, ali, o Kardec não está fazendo julgamento de valor, ele não faz jamais julgamento de valor entre religião, ciência e filosofia, que às vezes a gente costuma fazer. Ele não faz. Religião é uma coisa, ciência é outra, filosofia é outra. Ponto. São coisas diferentes. Você não faz esse julgamento. O que é melhor, o que é pior. Isso não existe para Kardec e faz todo sentido. Ele não entra nessa discussão. O religioso tem a religião que quiser, você o respeita. Não é que a religião é melhor ou pior que a ciência, melhor ou pior que a filosofia. Não, são modos de considerar as coisas diferentes. E você escolhe qual é o modo que você quer considerar as coisas. Kardec preferiu considerar o Espiritismo no modo científico e não no modo religioso. Foi assim que ele colocou. Ele considerou, ele criou o Espiritismo no modo científico. Nós vamos ver, são palavras dele. Agora, isso não quer dizer que se a pessoa conceber de outro modo, que é melhor ou pior. Não, a pessoa está concebendo de outro modo, mas ela não vai dizer que esse foi o modo que Kardec concebeu, que não foi. Conceba você do modo que quiser. E ele não está julgando se o modo que você concebeu é melhor ou pior. Mas ele está dizendo, eu concebi no modo de uma revelação científica. E ele preferiu trabalhar assim, e ele dá as suas razões, nós vamos ver no texto. Nesse texto e naquele outro que está plugado. Ele dá as razões pelas quais ele escolheu este caminho. Então, isso é muito importante. Existe uma revelação no sentido religioso, teológico? Existe. Existe uma revelação no sentido científico? Existe. Está aí os dois significados. Você escolhe com qual você prefere usar num determinado contexto e qual que você quer usar nesse ou naquele contexto. E Kardec diz, apesar dos erros das suas doutrinas, claro que o religioso não vai aceitar essa frase dele aqui. Não vai, jamais essa frase vai ser aceita para o religioso. Chega para o religioso e diz que a doutrina religiosa dele está errada. Ele joga, essa frase aqui ele passa um X. O religioso não vai aceitar. Porque as religiões não admitem erros. Não admitem. Por quê? Porque está no caráter da própria religião. Ela é uma revelação divina, vinda por profeta. Se é Deus falando aos homens, se você chegar para o protestante e dizer para ele que a Bíblia tem coisas falsas, ele te mata. Ele vai dizer, você está brincando? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem erros. Por mais que você chegue lá, mostre o texto para ele, faça seu raciocínio, ele vai dizer para você, você está raciocinando como ciência, eu não estou fazendo ciência. Às vezes você quer convencer o religioso de alguma coisa e você perde o seu tempo. Porque ele não quer. Então você tem que respeitar ele. Não vale para ele o raciocínio científico que vale para você. Ele não está fazendo ciência. Ele está fazendo outra coisa chamada religião. São coisas diferentes. Sobre as quais a briga dá quando você quer se meter no terreno dele, né? Ele podia dizer com ele, cale-se. Você está se metendo, você está falando de ciência, eu não estou falando de ciência. Ah, explica tal coisa, não tem que explicar, isso não é ciência. Na ciência que você quer explicar, justificar, encontrar argumento. Na religião, não. Isso é assim porque é assim. Ah, mas eu quero uma razão. Não tem razão a não ser Deus.
E você tem que respeitar o religioso. Aí você fala, mas eu não gosto assim. Então você está gostando do modo científico de fazer as coisas, e não do modo religioso. Mas o fato de você gostar do modo científico de fazer as coisas, não significa que o religioso não possa gostar de outro modo de fazer as coisas. Você vai respeitá-lo. Por isso Kardec jamais entrou em controvérsias religiosas. Eu estou fazendo uma ciência, a ciência não tem que se meter com as religiões. Religião é uma coisa, ciência é outra. Não vai a ciência se meter com as religiões de jeito nenhum. Hoje a gente aprendeu muito bem isso. Na academia isso é muito claro. O acadêmico não vai discutir religião, isso é assunto religioso, você trata lá na religião. Aqui nós estamos falando de física, de química, de matemática, de biologia, isso aí é assunto religioso, você trata lá. A ciência aprendeu nesses séculos a fazer muito bem essa distinção. Às vezes a gente não aprendeu como pessoas, em que a gente ofende, agride, desrespeita o outro. Não, você não tem que entrar na discussão. Porque ele não quer discutir, ele está no terreno em que Deus veio e falou para o profeta. A Bíblia, a palavra de Deus, é assim mesmo e pronto. Você não vai discutir isto. Não faz nenhum sentido você fazer esse tipo de discussão, já que ele está num outro modo de fazer doutrina. Por isso, Kardec afirma isso aqui, porque ele está fazendo a leitura no modo científico. Claro, o religioso pode jogar isso aqui e negar. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos. E por isso mesmo de semear o germe do progresso, que mais tarde haviam desenvolver-se ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. Então, por quê? Porque ele está fazendo a leitura do ponto de vista da ciência. É, pois, injusto que se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Kardec chega aqui a fazer uma previsão de que no futuro, quando as pessoas passarem a usar mais a razão iluminada, que as pessoas acabarão por concordarem muito mais, de terem menos divergência. Então é uma visão que ele tem acerca do futuro, de como a humanidade seria, que até agora não se concretizou essa visão. Não há acordo nas diversas doutrinas. Você não tem acordo entre as diversas doutrinas do mundo. Ainda não se concretizou esse ideal de que todas vão, mas isso aqui é um futuro que certamente, na visão de Kardec, acontecerá. Talvez não agora, seja ainda um futuro muito distante. Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. Isso ele está afirmando, como cientista. O religioso vai negar isso aqui. O papel de profeta atentado às ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que valendo-se do prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância, da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. Imagina se o religioso gosta de ouvir isso aqui. Não gosta. E o Kardec diz, eu não me dirijo aos religiosos, ele vai dizer várias vezes na revista. Aos religiosos que estão satisfeitos com sua crença, eu não me dirijo a eles. Eu me dirijo àqueles que buscam conhecer por outros caminhos, ou que não estão satisfeitos com suas crenças. Kardec jamais procurou fazer proselitismo no meio dos religiosos. Não, o cara está satisfeito, acredita que a Bíblia, a palavra de Deus, vive a sua vida desse jeito, respeite-o. Você pode pensar diferente dele, do mesmo jeito que ele tem o direito de pensar diferente de você. Essa é a grande liberdade, né? O grande princípio de liberdade que Kardec discute no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Liberdade, liberdade de consciência. Ele não pode abrir mão jamais. Jamais a gente pode abrir mão da liberdade de consciência, de que as pessoas tenham e acreditem no que quiserem acreditar. Você tem que respeitá-las nas suas crenças. Graças a Deus, né? Que é assim. Embora às vezes na conduta a gente não faça isso. A gente acabe querendo impor o nosso pensamento. A gente não respeita o pensamento do outro. Então Kardec aqui se dirige àqueles que querem fazer uma doutrina científica, onde isso aqui faz sentido. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. Imagina o religioso lendo isso aqui. Alguns vão se incomodar, porque ele está dizendo alguns são parasitas. Mas ele não está se dirigindo àquele religioso que está muito satisfeito com a crença que tem. Mas isso tem que valer também para nós, né?
para todas as doutrinas, até as doutrinas científicas, para verificar se a gente às vezes não pega uma doutrina científica e a transforma numa religião, nesse sentido teológico do termo. Haverá, a tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Já vamos associar o capítulo 11, aqui vai estar lá embaixo também. Que a gente não está fazendo associação ainda da obra Gênesis aqui. A gente bota algumas, mas olha, aqui já é o capítulo 11 que a gente tem que botar aqui, porque ele cita. Então anote aí para a gente já fazer isso depois, acrescentar o capítulo 11 no finalzinho aí do texto.